Em uma era distante, onde o céu estava sempre nublado e a terra era uma vastidão de cinza sem fim, existia um reino esquecido pelos deuses, conhecido apenas como as Terras Cinzentas. Este era um lugar onde os ventos sussurravam segredos antigos e as sombras dançavam sem ser convidadas, onde nada florescia, e o sol raramente rompia a camada espessa de nuvens. A Terra parecia estar presa em uma espécie de limbo eterno, onde o tempo não corria e o futuro estava constantemente em dúvida. No coração desse reino, erguia-se um castelo de pedra envelhecida, coberto de musgo, com torres altas que pareciam tocar o vazio do céu. O castelo era o lar do temido rei das Terras Cinzentas, um homem cujos olhos refletiam os mesmos tons de cinza da sua terra. Ele não era conhecido por sua bondade nem por sua crueldade, seu nome era apenas um sussurro nas bocas dos que ousavam falar dele. Alguns o chamavam de Draenor, o governante sombrio, outros de Valdrek, o imortal, mas, para todos, ele era simplesmente o rei, e seu poder era incontestável. O rei não surgiu de uma linhagem de monarcas, mas de um ser humano comum, que, em sua juventude, havia sido atraído pelo misterioso poder das Terras Cinzentas. No início, Draenor era apenas um homem em busca de poder, desejando ser mais do que qualquer outro ser humano. Ele viera de terras distantes, onde o sol brilhava forte, e os campos eram verdes. Mas, ao atravessar os portões das Terras Cinzentas, ele sentiu uma estranha atração. Era como se a terra o chamasse, como se houvesse algo dentro dela que precisasse ser despertado. Ao caminhar por esse lugar desolado, Draenor descobriu uma antiga e enigmática profecia que falava de um homem que tomaria o controle do reino sombrio e governaria sobre os ventos e as sombras. Era um poder antigo, conhecido por poucos, mas temido por muitos. E foi assim que Draenor, tomado pela ambição e pela curiosidade, encontrou uma fonte de energia primordial no centro das Terras Cinzentas, onde uma árvore solitária crescia no meio de um campo morto. Essa árvore, conhecida apenas como Árvore da Névoa, era a chave para o poder de dominar o reino, e ao tocá-la, Draenor foi transformado. O contato com a árvore o fundiu com as energias que ela guardava, tornando-o imortal e concedendo-lhe um poder sobre as sombras, o vento e o próprio tempo. No entanto, a transformação teve um custo alto. Draenor nunca mais seria capaz de ver a luz do sol e seria condenado a viver nas brumas eternas, governando as Terras Cinzentas com um domínio absoluto. Com o tempo, ele construiu o grande castelo de pedra, e os habitantes das aldeias ao redor se acostumaram com sua presença. No começo, os aldeões temiam-no, mas logo se acostumaram com a escuridão e as tempestades que o rei trouxe consigo. Eles sabiam que ele jamais os protegeria, mas também sabiam que ele não os destruía, e isso, de certa forma, dava-lhes alguma paz. No entanto, nem todos aceitavam o domínio do rei. No norte, nas regiões mais distantes, um pequeno grupo de rebeldes, conhecidos como os Guardiões do Sol, havia se formado. Eles eram um grupo de homens e mulheres que haviam ouvido falar de uma lenda antiga, de um artefato conhecido como o Cristal da Aurora, capaz de restaurar o sol às Terras Cinzentas e quebrar o feitiço do rei. Eles acreditavam que a única maneira de derrotar o rei seria destruir o cristal, cuja localização, no entanto, era um mistério. Uma jovem chamada Aveline, que havia perdido seus pais para as sombras do rei, tornou-se a líder dos Guardiões do Sol. Ela havia crescido em uma aldeia no sul,
onde a opressão do rei era mais